No meu Instagram, boa tarde. Estamos aqui fazendo a gravação hoje para nosso projeto Polícia. Toda quarta-feira à tarde, nesse horário, das 16 horas, nós temos uma aula especial, uma aula nova sobre a parte de pontos especiais para aqueles alunos que pretendem fazer concursos na área de polícia, tá? Na área de polícia, estou falando carreiras policiais e agente penitenciário, como está o DEPENHO hoje, já com o edital aberto, ok? Então, curta aí a nossa aula. Hoje vamos falar sobre falta grave e regime disciplinar diferenciado, beleza? Depois eu dou um salve pro pessoal aí que tá mandando aí, deixa eu ver quem tá aqui no ar já. Tati, Matheus, professor Paulo Mais, um abraço. Ok. Jennifer, um abraço. Belo. Aqui comigo? Fechou, professor. Estamos ao vivo. Vamos lá, boa tarde, meus amigos do Instagram, lá Concursos, do YouTube lá Concursos, professor Kleber Pinho. Estamos para mais uma aula hoje para o nosso projeto Polícia. Isso mesmo, essa aula é especial todas as quartas-feiras aqui no YouTube lá Concursos. Hoje nós estamos fazendo o quê? Pegando pontos especiais dos concursos públicos da área de polícia, ok? Estou falando carreiras policiais e da parte de agente penitenciário, ou melhor, polícia penal. Inclusive já tem o concurso do DEPEN que já está rodando. Agradeço aí a presença dos nossos alunos, né? Um abraço especial aos meus alunos lá do grupo de estudos do DEPEN, tá? Eu tenho um grupo de estudo para prova do DEPEN, um WhatsApp, se você quiser anotar, quiser participar, ainda tem vaga, tá? 999-22-2783, tá? Professor Kleber Pinho, pode mandar um WhatsApp para mim, nós estamos aceitando aí alunos para esse grupo de WhatsApp, onde todo dia eu vou e envio para os alunos uma dica especial a respeito da prova do DEPEN, ok? Hoje, inclusive, eu mandei uma matéria de direito administrativo para os alunos lá. Aqueles que queiram participar, pode também, além disso, qualquer coisa, coloca aqui na descrição, aqui embaixo, qualquer assunto especial que você queira que nós trabalhemos aqui nessa área, é claro, na área vinculada ao direito, beleza? Um abraço especial aos meus alunos do meu Instagram, que estão me assistindo agora, meus amigos do Instagram, um abraço a todos eles, aos professores que estão aí, não posso cumprimentar agora porque estou aqui na frente, né? Mas eu já faço um salve especial a eles, a todos os meus alunos do Instagram e eu também meus alunos do grupo de WhatsApp para a OAB, tá? Da mentoria OAB, um abraço também a todos os meus alunos lá desse grupo, dois grupos de estudo que nós temos lá no WhatsApp, meu e do professor José Neto, de mentoria da OAB. Um abraço para vocês também. Vamos começar falando hoje a respeito, no assunto hoje é falta grave e RDD, tá? RDD é o regime disciplinar diferenciado, bacana? Estamos dentro de uma execução penal, tá? A nossa visão agora é a execução penal. Já houve um processo executivo, um processo condenatório, houve um processo condenatório ou uma sentença condenatória transitada julgado, e aí nós começamos a execução penal, beleza? Estamos agora dentro de uma execução penal. O sujeito está cumprindo pena, beleza? E durante o exercício da pena, durante o cumprimento da pena, esse executado, ou melhor, esse sentenciado, ele pode cometer determinadas faltas administrativas, que a gente vai chamar isso de faltas que podem ser leves, médias e graves, ok? Hoje vamos definir o que? Estudar o famoso pontual a falta grave. Quais são os artigos mais ou menos que a gente vai orbitar aqui, professor? Do artigo 49 até o 60, tá bem? Só que na parte do RDD a gente vai fazer um casamento aí com a lei especial que trata dos estabelecimentos penais federais de segurança máxima, tá? Que a gente vai fazer um casamento, um cruzamento entre como é lá e como é o nosso RDD. Beleza? Tranquilo? Vamos lá então. Então, começando, então, a ideia é o seguinte, a disciplina. O nosso código, a nossa lei de execuções penais estabelece um rito de disciplina. O que é disciplina para a execução penal? Consiste na colaboração com a ordem, na obediência às determinações das autoridades e seus agentes e no desempenho do trabalho, ok? A ideia de disciplina, inclusive, é um dever do preso, tá? É um dever do preso a obediência às ordens internas, aos comandos dados pelos servidores penais, ok? As punições a ele impostas também devem ser o quê? Obedecidas. Então a disciplina se prende a isso, essa obediência do recluso para o Estado, beleza? Quem está sujeito à disciplina? O condenado a PPL ou PRD. Okay? Aquele que é condenado ao PPL ou ao PRD. O que é a PPL? Pena privativa de liberdade
e pena restritiva de direito. Vamos voltar, lembra lá, sanção penal, punição do Estado. Existem 3 espécies desse gênero sanção penal. Eu tenho a pena privativa de liberdade, aliás, eu tenho pena e medida de segurança, ok? A sanção penal é que o Estado pode, o justo puniente. A sanção penal, ela origina em 2 vertentes. Eu tenho a pena e a medida de segurança, ok? Medida de segurança é para inimputáveis, não vamos tratar dela hoje. Penas é dividida em 3 espécies. Pena privativa de liberdade, pena restritiva de direito e a multa, ok? Essa é a ideia. A ideia é a disciplina. Quem está sujeito a uma disciplina dentro do estabelecimento penal? É quem cumpre a PPL e também aquele que cumpre a PRD. Quem cumpre uma pena restritiva de direito, limitação no final de semana, por exemplo, também poderá sofrer sanções disciplinares, beleza? E o preso provisório? O preso provisório também é aplicado a essas regras? Qual é a participação do preso provisório nessa situação? O preso provisório é aquele que ainda não sofreu uma sentença condenatória transitada em julgado. Okay? O condenado ou denunciado no início da execução da pena ou da prisão será cientificado das normas disciplinares. Ok? Então, o preso provisório também ele tem a ciência das regras. Aliás, ele também deve cumprir as regras estabelecidas como é dado para o preso condenado, o preso provisório também deve obedecer. Estamos começando devagarzinho para nós podermos entendermos essa parte de disciplina. Agora sim, já falando em questões de prova, existem alguns pontos que são vedados para a lei de execução penal. É vedado, é proibido. Vem comigo, olha só. Eu tenho o primeiro ponto que é proibido. Não pode existir, tá? Não pode existir sanção disciplinar sem expressa e anterior previsão legal ou regulamento, tá? Isso aqui é um desdobramento do princípio da legalidade. Não há crime sem lei anterior que o defina. Está lá no artigo 1º do nosso Código Penal e no nosso artigo 5º da nossa Constituição. Não há crime sem prévia lei que o defina. Então, para que exista um crime, necessariamente tem que existir a lei antes. Eu não posso determinar uma punição se a conduta não é prevista anteriormente. Ou seja, eu não posso punir ninguém no dia de hoje se essa punição não existir numa lei anterior. Ou seja, para mim punir alguém hoje, ontem essa lei tem que estar vigente, tem que estar sendo aplicada, ok? Eu não posso punir alguém hoje, ok? E daqui uma semana nasce uma nova lei. Nasce uma nova lei daqui uma semana e essa pessoa cometeu a tipificação da conduta semana passada. Ele poderá retroagir para poder culpá-lo? Não. Existe um princípio fixo do direito penal que é a irretroatividade da lei penal. A lei penal não pode retroagir. É a mesma coisa que na execução penal. Uma nova punição administrativa não pode retroagir para que ele cometeu a conduta que antes não era considerada crime ou pena, ok? Ou uma punição como falta grave. Então, princípio primeiro é a anterioridade também na punição disciplinar, ok? Segundo, as punições não poderão se colocar em perigo a integridade física e moral do condenado. Você sabe disso, eu não posso colocar uma punição como era tempos atrás, ordalhas, colocar o cara para carregar pedra, não pode, tá? Toda punição, ela deve ser rejeitada que tiver um viés de não proteção ao ser humano, ok? Dignidade da pessoa humana. Bacana? E o terceiro ponto, que é importante, é vedado o emprego de cela escura. Ah, vou jogar ele no buraco, a gente assistindo o filme. Posso colocar o cara no buraco? Não pode, é vedado pela nossa lei de execução penal. Não posso ter essa pena que vai, digamos assim, deteriorar a saúde desse condenado. Ok? E o último, é vedado sanções coletivas. É proibido sanções coletivas. Tinha-se muito isso quando o diretor da penitenciária, por exemplo, antes penitenciário, o diretor do presídio, era um militar. Normalmente tinha essa postura nos estados de colocar um militar para ditar as regras para esses presos. E aí ele aplicava as sanções coletivas. Ó, todo esse bloco aqui vai ficar sem comida hoje, por causa do Zé das Couves. Existia muito isso antes da lei de execução penal, ok? Existia muito essa postura de sanção coletiva, que já é um cenário, já é muito uma prática utilizada no âmbito militar tranquilamente, normalmente no curso de formação, ok? Normalmente todo o turno não vai pagar por culpa de fulano de tal, do 02.
E aplicava-se isso no âmbito da execução penal, ok? E aí, a partir de 84, a nova lei de execução penal falou assim, não pode existir sanção coletiva. Tem que ser respeitado o princípio da individualização da pena na execução penal, tá? A individualização da pena, é claro, da execução penal, tem que ser respeitada também, beleza? Tranquilo? Então, só aquecendo ainda os motores. Outra questão que é importante, quem exerce o poder disciplinar na execução da pena privativa de liberdade? Gente, quem exerce esse poder de punição? A autoridade administrativa exerce, a autoridade administrativa conforme as disposições regulamentares, ok? Quem exerce é a autoridade administrativa. Lá mais para frente na nossa aula de hoje, existem algumas hipóteses em que não é a autoridade administrativa. Por exemplo, inclusão no RDD, que é uma punição, a inclusão no RDD não pode ser aplicado somente pelo diretor do estabelecimento, deve ser aplicado pelo juiz, ok? Depois, na nossa frente, a gente vai falar sobre isso, ok? Vamos resolver algumas questões. Outra questão vem assim, quem exerce o poder disciplinar na execução da pena restritiva de direito? Também, autoridade administrativa, tá? Nas faltas graves, a autoridade representará ao juiz da execução. É importante isso, quando for estabelecida uma falta grave, tem que existir essa comunicação ao juiz da execução. Veja, a lei estabelece só falta grave, tá? A falta leve e média não precisa comunicação. Inclusive, isso já foi cobrado pelo CESP, beleza? Então, vamos lá. Então, vamos falar das faltas disciplinares. Existem 3 faltas disciplinares. Pessoal do meu Instagram, existem 3 faltas disciplinares. As faltas leves, médias e graves, tá? As faltas leves e médias, quem estabelece ela é a legislação local, ou seja, estadual. Nós já sabemos disso, que o direito penitenciário pode ser legislado pelo Estado. É uma competência concorrente estabelecida lá pelo artigo 24 da nossa Constituição Federal. É concorrente para legislar sobre o direito penitenciário a União, os estados e o DF, o Distrito Federal, ok? No artigo 24, competência concorrente legislativa. Então, os estados podem estabelecer em seus regulamentos o quê? A punição leve e média. E a grave, professor? A grave, quem trouxe foi a lei de execução penal, beleza? E ela que nós vamos estudar para a nossa aula de hoje. Então, a leve e a média vai depender de cada organismo estadual, ok? Vai depender de cada organismo estadual. Mas a grave, que nos interessa, está estabelecida na lei de execução penal e aí tem que saber de cor e salteado. Vamos lá? Beleza? Aplica-se no que couber as hipóteses de falta grave na PPL, na pena privativa de liberdade, ao preso provisório. Eu já disse isso lá atrás, né? Todas as regras que eu vou aplicar aqui, na medida do possível, a falta grave que eu aplicar para o condenado, eu posso aplicar para o preso provisório também, beleza? Cuidado, tá, gente? A mesma punição dada para a falta grave consumada será aplicada para a falta grave tentada. Deixa eu explicar o que é isso. Numa situação comum, num crime estabelecido pelo Código Penal, a punição lá, conforme o artigo 14, ele pode se dar a punição pela forma consumada, 14 inciso 1, ou na forma tentada, quando há circunstâncias alheias à vontade do agente, o criminoso não consegue consumar o ato desejado. E aí haverá uma redução da pena. Eu olho para a pena mínima e a pena máxima do crime, mas eu diminuo a pena lá na terceira fase da dosimetria da pena. Então quer dizer que, na vida real, na prática, na vida aqui, fora do presídio, a pena do crime consumado é a mesma punição para o crime tentado? Claro que não. O crime consumado, eu vou aplicar o que está estabelecido na lei, ok? Furto, 1 a 4 anos, ok? Furto tentado, eu vou aplicar de 1 a 4 anos, eu vou aplicar a média de 1 a 4 anos, mas vou poder diminuir a pena, ficando inclusive abaixo de 1 ano. Poder ficar inclusive abaixo de 1 ano com a diminuição da pena, ok? Lá na terceira fase. Agora, no âmbito da execução penal, falta grave consumada e falta grave tentada é a mesma coisa. É a mesma punição. Ah, fugiu? Tentou fugir, mesma punição, falta grave. Ok? Não, pelo fato de não ter conseguido fugir, vamos botar uma advertência. Não, não tem isso. Fugir. Se o cara conseguiu fugir ou não conseguiu fugir, é a mesma punição, falta grave. É a mesma sanção penal.
Então a mesma sanção penal que eu dou para a falta grave consumada, eu vou dar para uma situação de falta grave tentada. Isso é importante? Muito importante. Ok? Outro ponto, o rol que nós vamos ler agora das faltas graves é um rol taxativo e inextensível. O que é inextensível? Eu não posso haver uma interpretação extensiva. Eu não posso esticar as hipóteses lá da falta grave do artigo 50. Eu não posso esticar. Ok? É só aquilo taxado, é como se fosse um crime mesmo. Eu não posso ter uma interpretação extensiva. Beleza? Tranquilo? Vamos lá. Olha só como já caiu. Nosso exercício aqui é fazer questões, né? Nossa matéria aqui é dar a teoria e fazer questão. Olha só como já caiu o CESP, como ele está pensando a respeito disso. Tentada ou consumada a conduta ensejadora de falta disciplinar grave, será punida com a mesma sanção sem abrandamento. Certo? Viu como caiu? Não é bobagem que eu estou falando. Cai mesmo. Ok? Vamos lá. Vamos falar das hipóteses de falta grave para pena privativa de liberdade. Falta grave para PPL. Ok? Tem falta grave para pena restritiva de direito? Tem, mas vamos falar primeiro da PPL, que mais comum em prova cai. Olha só. Primeira hipótese. Incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina. O cara vai querer causar uma rebelião dentro do estabelecimento penal. Esse cara, ele vai sofrer o quê? Poderá sofrer uma punição de... Poderá sofrer, tá? Não é automático. Ah, professor, eu vi ele cortando a cabeça do seu adversário lá e mostrando automaticamente falta grave? Não, tem que ter um processo administrativo, gente. Vai ter que ter um processo administrativo. Não pode ser aplicado de forma imediata a punição. Pode ser de forma cautelar. Ok? Isolamento ou o RTD cautelar ou a regressão de regime. Mas isso é uma outra conversa. Mas a punição em si vai ter que ser ouvida a testemunha, vai ter que ser feito um processo administrativo, vai ter que ter direito ao advogado. Beleza? Então a primeira é essa. Incitar ou participar de movimento para subverter a ordem. Fugir. Lembra que a fuga não é crime, mas é uma falta grave. Possuir indevidamente instrumento capaz de ofender a integridade física de outro. Tá lá com uma faca, tá? Algum instrumento contundente, tá? Beleza? Se ele for pego com isso, eu tenho a punição de falta grave, que vai ser devidamente ofertada a ele ampla defesa e contraditório. Ah, não era meu, estava aqui, colocado para derrubar. Tem todo o procedimento administrativo atrás disso. Provocar acidente de trabalho. Cuidado, viu, gente? O aluno falou, professor, se ele sofrer acidente de trabalho, é falta grave? Não, gente. Se ele sofrer acidente de trabalho, nós já vimos isso na aula passada de remissão. Se você não assistiu, dá uma olhada no nosso link aqui. Tem a aula de remissão, nós falamos sobre isso. Se ele sofrer a falta grave, ele pode ficar sem trabalhar e aquele tempo que ele está sem trabalhar porque ele sofreu a falta grave, vale como remissão da pena. Agora, se ele provocou a falta grave, aliás, se ele provocou o acidente de trabalho, se ele provocar o acidente de trabalho, é falta grave. Beleza? O que mais? Descumprir no regime aberto, porque se lembra, pena privativa de liberdade pode ser regime fechado, semiaberto e aberto. Ok? As condições impostas, ok? Que aí no regime aberto pode ser determinado algumas condições. Limitação no final de semana, ok? Não frequentar determinados locais. O juiz determina algumas regras, o cara não cumpre. Ou inobservar os deveres previstos no inciso 2 e 5 do 39. Dá uma olhada depois lá e vai falar a respeito disso. Tiver em sua posse, aqui é a cereja do bolo, viu, gente? O inciso 7 aí do 50 é muito perigoso, cai muito em prova. Ok? Olha só, fala assim. Tiver em sua posse utilizar ou fornecer aparelho telefônico de rádio ou similar que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo. Celular, radiocomunicação. Caiu a casa, ele já está enquadrado, ele vai estar enquadrado numa situação de falta grave, ok? Já consigo tipificar a falta grave nesse caso. É claro, vai ter que ter o devido processo legal, mas a falta grave vai ficar bem mais fácil ser evidente com essa prova, ok? Essa prova mesmo material. Cuidado! Agora a questão de concurso. Chip. Se ele pega com chip, professor, induz a falta grave? Sim. Professor, encontrou ele com carregador, induz a falta grave? Sim. Bateria, professor, induz a falta grave? Sim. Fone de ouvido, professor, sim. Ok? Fone de ouvido, pegou ele com uma bateria, carregador, chip, tudo isso enseja falta grave, ok? É enquadrado na situação do inciso 7. Beleza?
Mas professor, isso não está na lei. Beleza, isso está no STJ, ok? Esse é julgado do nosso recente do nosso STJ. Eu já compilei e já coloquei para você aqui, para você ficar esperto. Eu sei que o rol é inextensível, não posso esticar. Mas o STJ tem duas situações que ele também fala que configura a falta grave. Bem que uma delas já está na lei, né? Foi colocada agora como pacote anticrime. Olha só, vamos lá. Primeira situação, violação à zona de monitoramento eletrônico, ok? Esse aqui é o STJ. Violação à zona do monitoramento eletrônico, ou seja, foi determinada a zona, ele violou, falta grave. Outra, recusa do condenado em submeter-se a procedimento de identificação do perfil genético, ok? Perfil genético, nós já estamos lá no artigo 9º da lei, tá? Teve mudanças agora com o pacote anticrime. É obrigatório o cara passar por esse procedimento, beleza? Nessa situação, se ele negar a esse procedimento, é possível a punição pela falta grave, beleza? Cuidado então com essas duas situações aqui, tá? Que não está no rol que nós lemos agora ali. Não gera falta grave, tá? Duas situações, uma situação que não gera falta grave. A mudança de endereço sem autorização judicial durante o curso do livramento condicional, ok? Por si só... Deixa eu fechar aqui. Por si só... Ah, caiu? Mas deixa eu gravar então. Por si só, não gera falta grave, ok? O que é isso? A mudança de endereço sem autorização durante o curso do livramento condicional. Se durante o curso do livramento condicional o cara mudou o endereço e não avisou o juiz, só por esse motivo, é falta grave? Não. Não é falta grave. Cuidado, tá? Posicionamento do STJ. O cometimento da falta grave já justifica a realização de exame criminológico. Guarda essa, tá? Posicionamento também do STJ. Gerou a falta grave, aconteceu a falta grave, enseja a realização de exame criminológico, para ver como é que está esse sujeito, como é que está essa situação, ok? Como é que está a progressão do crime desse cara. Então é necessário o quê? A hipótese do exame criminológico, beleza? Maravilha, vamos continuar aqui. Fechamos a falta grave na situação da falta grave da PPL. Vamos ver a falta grave agora na PRD. Fala assim, ó, na pena restritiva de direito. Quais são as hipóteses de falta grave na PRD? Vamos lá. Primeira hipótese, descumprir injustificadamente a restrição imposta, né? Se o juiz determinou e faz, limitação no final de semana, além da PRD, né? Bem que alguns falam que não posso colocar as hipóteses de medida cautelar, medidas alternativas, pena alternativa, né? Com restrição de liberdade, mas beleza. O juiz determinou, você tem que vir todo mês aqui, assinar o livrinho aqui, você está cumprindo a PRD, você está fora, não está dentro do presídio, mas tem que vir todo mês aqui. Não compareceu? O juiz pode aplicar falta grave? Pode. O que mais? Retardar injustificadamente o cumprimento da obrigação imposta e observar deveres previstos no inciso 2, que é obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com que deve relacionar-se, e inciso 5, execução do trabalho das tarefas das ordens recebidas e do artigo 39 desta lei. Beleza? A PRD tem menos incidência em prova, então a gente não vai aprofundar muito nela. Um ponto que é matriz, meus amigos, é saber os efeitos da falta grave. Você já aprendeu quais são as situações onde se enquadra a falta grave. Agora, os efeitos dela. Cara, isso aí é o ponto crucial para você fazer qualquer concurso na área de direito penitenciário, na área da execução penal, na área de polícia. Você tem que saber quais são os efeitos da falta grave. Vamos lá? Então eu fiz uma tabelinha fácil aqui para nos colocar quais são as hipóteses em que atinge. Nós vamos fazer o serviço inverso. Vamos ver as hipóteses em que não atinge a falta grave. Ou seja, a falta grave é determinada e não prejudica o direito do preso. Ok? E aí a gente volta e fala quando acontecer a falta grave e aí atinge o direito do preso. Porque é mais fácil para a gente decorar as hipóteses em que não atinge. E é muito comum em provas essas hipóteses em que não atinge, porque o examinador vai querer misturar. Então a falta grave, ela não afeta. A falta grave não prejudica o quê? Primeiro, o livramento condicional. Se o sujeito já está em livramento condicional, ele já ganhou o prêmio de sair do presídio e trabalhar lá fora, obedecendo as regras estabelecidas pelo juízo, que não é progressão de regime, ok? É livramento condicional. Se ele ganhou essa oportunidade, se ele cometer a falta grave, ele não interrompe esse livramento. Ele continua, ele vai responder processo administrativo, mas não vai interromper o livramento. Ele vai continuar. Ele pode perder a chance de vai ter que retornar.
mas não interrompe o curso do livramento condicional, ok? Falta grave não interrompe o livramento condicional. De novo, falta grave não interrompe o livramento condicional. Falta grave não interrompe o livramento condicional. Está escrito uma súmula, súmula 441 do STJ. Súmula 441 do STJ. Segunda hipótese em que a falta grave não prejudica o direito do preso. Segunda hipótese em que a falta grave não prejudica o direito do preso. Qual é, professor? Ela não interfere o indulto ou a comutação da pena. Ela não atrapalha o indulto ou comutação da pena, ou seja, trocar uma pena por outra. A falta grave não interfere no indulto e nem na comutação da pena. Salvo, é claro, né, se a lei que trazer o indulto falar isso. Mas a regra é que não atrapalha, ok? A súmula 535 fala isso. Não atrapalha o indulto e nem a comutação da pena a falta grave. Terceiro ponto, ela não interrompe o prazo para a concessão da saída temporária e do trabalho externo. Entenda isso aqui que é importante, eu falei isso aula passada. A falta grave, ela não atrapalha a contagem do prazo. Por exemplo, no trabalho externo, o cara tem que ter 1/6 da pena cumprida. Ok? Se no meio dessa contagem de 1/6 ele cometeu uma falta grave, não tem problema, vai continuar contando normalmente. Ok? Agora, se ele já está trabalhando externamente, e comete uma falta grave, aí eu posso regredir ele para o fechado. Ou seja, ele deixa de trabalhar externamente e pode trabalhar só internamente. Então a falta grave prejudica quando a pessoa já está trabalhando externamente e comete falta grave, aí ele ele perde esse direito e volta a trabalhar internamente. Agora, a contagem de prazo para a saída temporária ou para o trabalho externo não é atrapalhado com a falta grave. Beleza? Fechando, quais são os direitos em que, ocorrendo a falta grave, não prejudica o condenado? Primeiro, livramento condicional. Segundo, indulto e comutação da pena, salvo se o decreto presidencial falar alguma coisa contrária. Terceiro, a contagem da saída temporária e do trabalho externo. Beleza? Tranquilo? Maravilha. Agora vamos ver as hipóteses em que afetam. Cometeu falta grave, parceiro, me desculpa, mas você vai perder vários direitos. Ok? A falta grave está intimamente ligada ao bom comportamento carcerário. Se você cometeu uma falta grave, você matou alguém no presídio, você não merece nenhum benefício. Você merece o quê? Cumprir sua pena sem benefícios. Quais são os benefícios em que a falta grave ela prejudica a vida do condenado? Primeiro, progressão de regime, interrompe, ok? Interrompe o prazo para a progressão de regime. Está contando prazo para a progressão de regime, ok? Está contando prazo, ele está contando dias para ele poder progredir de regime, sair do fechado e para o aberto. Aliás, do fechado para o semi-aberto, tá? Progressão de regime. Não estou falando sair temporária nem trabalho externo, estou falando progressão de regime. Está contando no dedo. Falta um dia para ele poder para ele poder sair do fechado e ir para o semi-aberto. Ele vai cometer um homicídio naquele dia. Interrompe, zera de novo e começa a contar tudo de novo. Ok? Bacana? Onde está isso? Súmula 534 do STJ. Súmula 534 do STJ. Beleza? Segundo, regressão. Acarreta a regressão de regime. Se cautelar, pode ser sem a sua oitiva. O que é isso? Acarreta regressão do regime. Ou seja, se ele está no aberto, cometeu uma falta grave, ele pode dar um persalto e vir para o fechado? Pode. Pode. Inclusive, o juiz pode determinar essa regressão sem ouvir ele. Cara, eu não vou nem ouvir. Você estava aberto, você matou? Matei. Cara, eu vou te regredir, você vai para o fechado agora, eu vou dar para o fechado, vai ficar guardadinho. Mas você nem me ouviu. Não, eu vou ouvir depois. Eu vou te mandar cautelarmente. Ou seja, preventivamente o juiz pode fazer isso? Pode. Sem o processo administrativo? Sem. Ele pode já regredir o cara para poder ouvir ele no presídio. Ok? Esse é o procedimento do STJ. Saídas. Revogação das saídas temporárias. Ele já recebeu o benefício das saídas temporárias. Nós vamos ter uma aula aqui sobre saída temporária.
tem várias mudanças também com o pacote anticrime. Ele está cumprindo várias saídas temporárias. Cometeu falta grave, perde a saída temporária e volta de novo do zero. Lembrando, a contagem de prazo para a saída temporária não prejudica, mas se ele já estiver gozando da saída temporária, ele perde. Essa daqui é perigosa, hein? Remissão da pena. Ele perde até 1/3 do que ele tinha para poder cumprir de progressão de remissão da pena. Lembra, 3 dias trabalhados, 1 dia da pena é remido, é diminuído. Ele está acumulando, beleza? Acumulou. Se ele cometeu uma falta grave, ele vai perder todo o tempo que já acumulou? Não. Até 1/3. Não é 1/3 cravado, é até 1/3. O juiz pode, quem determina isso aqui é o juiz, tá? Não é o diretor do presídio. Ele pode revogar aí até 1/3 do tempo remido da pena. E ainda, ele pode sujeitar o condenado ao RDD. Por isso não vamos falar de RDD hoje, tá? Ele pode sujeitar o condenado ao RDD. A falta grave pode ensejar o sujeito, e inclusive a lei agora determina isso, para o RDD, inclusive, se for o caso, até um estabelecimento penal federal, para que ele cumpra esse RDD. Direitos, ele vai perder alguns direitos, né? Direitos direito de suspensão ou restrição de direitos. Ah, tinha direito de visita a mais. Ah, visita no pátio. Tinha direito, não tem mais. Isolamento na própria cela ou em local adequado. Conversão, se o réu está cumprindo pena restrita de direito, ele pode sair de uma PRD e vir para uma PPL. Pode? Pode. E trabalho externo é revogado. Já ganhou o trabalho externo? Está trabalhando? Volta de novo para o trabalho interno. Contagem de prazo, não. Se já ganhou o trabalho externo, volta para o trabalho interno. Se está contando prazo, falta grave, não interfere. Beleza? Aí já falei, falta grave não atinge, vamos dar uma lida aqui em algumas súmulas. Olha só, súmula 534. A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, a qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração, que eu falei para vocês lá. A prática de falta grave não interrompe o prazo para fim de comutação de pena ou indulto. Lembra que eu falei para vocês, ok? Questão, olha só como já caiu. A prática de falta grave acarreta o reinício do prazo para obtenção do livramento condicional. Opa, olha só, não mexe no livramento condicional. Lembra disso? Falta grave não mexe no livramento condicional. Outra, conforme a jurisprudência do STJ, a única sanção a que sujeitará o condenado que, cumprindo pena no regime fechado, cometer falta grave será a perda de até 1/3. Gente, tá certo, mas não é a única sanção. Beleza? Veja todas as sanções que eu falei para vocês lá atrás. Beleza? Tá errada a questão. Próximo. João cumpriu pena no regime semiaberto. Beleza. Quando foi flagrado por agentes penitenciários com um aparelho de telefone em uma cela. O juízo da execução penal poderá decretar de plano a perda da integridade dos dias remidos por trabalho realizado por João durante o cumprimento da pena. Está errado em 2 pontos. Primeiro, não é integralidade. É quanto? Fala aí, rápido. 1/3. Muito bem. Até, né? Isso. Até 1/3. Segundo ponto, que está errado. Pode ser de forma o quê? Olha lá, decretar de plano. De plano está falando que é o quê? De imediato? Ele pode fazer isso de imediato? Não. Tem que ter o devido processo o quê? Administrativo, devido processo legal. Beleza? Próximo. Preso que praticar fato definido como crime doloso ou culposo ou falta grave deverá ser transferido para o regime mais rigoroso? A resposta é errada. Não é automático. Fato de cometer um crime culposo, fato de cometer um crime doloso, já ele deve ser automaticamente regredido para digamos assim, ele deve ser transferido para o regime mais gravoso? Não é assim, porque existe o devido processo legal, existe a individualização, ele pode ser que não receba essa punição. Okay? Não é automática, pode ser que ele receba a pena pelo tempo remido. Então vai ficar a questão do juiz administrativo ali dentro da administração e também do juiz da execução penal quanto à análise do caso a posteriori. Beleza? Tá errado, não é essa automática punição. Com relação às nulidades do processo penal, há recursos em geral, a execução penal julgue o item a seguir. Isso é claro, isso é cara do CESP, né? Fazer vários assuntos e coloca lá. A prática de falta grave pelo apenado no curso da execução penal acarreta a perda de totalidade dos dias remidos. Olha de novo,
é até 1/3. Veja que começa a repetir. Veja que começa a entrar no circuito a questão. Por isso que eu falo que o aluno consegue mapear rapidinho, você mapeia ponto a ponto. Por isso tem que fazer questão. Pegou aquele bloco, faz, como a gente está fazendo aqui. Pegou esse bloco, estuda, faz exercício, você mapeia. Pronto, já foi. E aí você vai ganhando espaço, vai ganhando território. Depois você vai fazer uma revisãozinha, já sabe ali os pontos, já viu ali as questões, anotou do lado, vai evoluindo. Ok? O que não pode ser é só ler doutrina, ler artigo de lei, não. É questão. É prática. Questão mesmo, tá? Um dia vamos fazer uma aula só de questões aqui. Só questão, a gente resolver. Beleza? Fica aí meu compromisso. Vamos falar agora sobre o RDD, o Regime Disciplinar Diferenciado. Primeiro ponto, é constitucional? Sim, ele é constitucional. O Supremo já entendeu assim. 2, ele é uma espécie de pena? Não, é uma forma de cumprimento da pena. Cuidado com essa pegadinha, tá? Já vi SESC fazer isso. RDD é uma forma de pena, não é forma de pena. Aliás, é uma forma de cumprimento da pena. Ok? Forma de cumprimento da pena. Quem pode sofrer o RDD? Isso aqui cai mais que jogador famoso. Olha só, eu usei essa palavra para o professor Neto. Provisório pega RDD? Pede. Nacional ou estrangeiro? Pega RDD. Condenado nacional ou estrangeiro? Pega RDD? Pega. Então, preso provisório nacional ou estrangeiro, preso condenado nacional ou estrangeiro podem ser submetidos ao RDD. Okay? Preso provisório nacional ou estrangeiro e condenado nacional ou estrangeiro. É claro, sem prejuízo da sanção penal ao regime disciplinar diferenciado. Tá? Olha só como já caiu. Preso provisório que cometer fato tipificado como crime doloso enquanto estiver no estabelecimento prisional poderá ser submetido ao RDD. Certo ou errado? Certo. Beleza? Maravilha. Aí eu fiz uma tabela aqui. Se você estiver ouvindo essa aula, ouvindo a aula, essa aula também está sendo feita, vai produzir um podcast, né? E esse podcast a gente é gerado, eu jogo lá no grupo de estudos que nós temos lá no WhatsApp, né? Se você chegou agora assistindo essa aula, dá uma olhada lá no início, eu coloquei o meu telefone lá, ainda tem vagas para esse grupo de WhatsApp de estudos, tá? Todo santo dia eu posto uma matéria para os alunos, estamos aí com a possibilidade, nós fazemos uma reunião via Zoom, tá? Online, ao vivo, para poder tirar as dúvidas e estudarmos juntos para essa prova do DP, tá? Fica o convite, se quiser participar, ainda há vagas para essa... Quanto que paga? Não paga nada, viu, gente? É uma força, é uma situação que a gente está ajudando nossos alunos aí do online, da Live Concurso, e os alunos que queiram, que estão aqui, são nossos fiéis seguidores aqui no YouTube. Gente, então se você está assistindo, ouvindo essa aula, depois você dá uma olhada que eu montei uma tabela, tá? Na aula presencial, eu montei uma tabela. E nessa tabela, eu fiz uma comparação do RDD, da Lei de Execuções Penais, e os estabelecimentos penais federais de segurança máxima, Lei de Segurança Máxima, também tem um regime parecido com o RDD. Então eu fiz essa comparação. Como cai essas duas matérias na prova do DPEM, eu tive esse zelo de colocar paralelamente o RDD, comparando com o regime dado pela Lei 11.671 de 2008, que trata dos estabelecimentos penais federais de segurança máxima. Okay? Fiz um paralelo e aí a gente já consegue estudar os dois juntos. Aliás, essa lei nós já tratamos aqui, né? A transferência do preso, foi a nossa primeira aula. Essa aqui é a nossa terceira aula desse projeto de polícia. Beleza? Primeiro ponto. Quais são as hipóteses que será possível o RDD? Vamos lá. Primeiro, praticar crime doloso que constitua a falta grave. Okay? E quando ocasionar a subversão da ordem ou disciplina interna. Primeiro ponto. Qualquer crime que gera falta grave gera a possibilidade do RDD? Não. Só será submetido ao RDD aquele crime praticado doloso, não é culposo, ok? Não é culposo, tem que ser doloso, que constitui uma hipótese de falta grave e, ao conectivo agora aqui, conectivo ao português agindo, conectivo aditivo, e quando ocasionar subversão da ordem e disciplina interna. Então, se eu encontro o cara com uma faca, okay? Ele pode matar alguém com essa faca, mas isso não gerou uma questão que vai subverter a ordem e a disciplina interna de todo o estabelecimento penal, não precisa o cara ser enquadrado no RDD. Ele não precisa ser enquadrado no RDD. Beleza?
Então, tem que ver os dois. Agora, aquela morte foi a morte de um chefe de uma outra facção e gerou uma rebelião. Opa, aí tem que ter RDD. Beleza? Segunda hipótese de RDD. Apresentem alto risco à ordem e à segurança do estabelecimento penal ou da sociedade. Apresentem alto risco à ordem e à segurança do estabelecimento penal ou da sociedade. Né? Lembra aquele filme lá dos, eu acho que é Os Carcerários, né? O filme, né? Ele trata de um terrorista que ficou dentro do presídio, deu uma... É mais ou menos esse. Esse cara entra no RDD. Beleza? 3. Sobre os quais recaem fundadas suspeitas. Gente, isso aqui é perigosíssimo, tá? Isso aqui é a mudança do pacote de crime na execução penal. Olha lá. Terceira hipótese de RDD. Sobre os quais recaiam fundadas. Gente, fundadas suspeitas. Fundadas suspeitas não é não é sentença condenatória. Há indícios, me falaram, há indícios, okay, que o criminoso, o condenado, ele está envolvido ou participa a qualquer título, ou seja, ele é desde o fogueteiro do tráfico até o comandante da facção criminosa, em organização, associação ou milícia. Aí vem o mais grave, né? Independentemente de prática de falta grave. O que é a roupagem nova? É a tolerância zero. Se esse sujeito, ele nem chegou a cometer uma falta grave, mas ele é o cabeça da facção criminosa, RDD. RDD, sem conversa. Sem conversa. Ah, professor, mas lá em cima você falou que constitui prática crime doloso. Essa aqui é uma outra hipótese. Essa terceira agora veio com o pacote de crime. Se eu tiver indícios que esse cara participa a qualquer título de uma organização criminosa, ele poderá já ensejar ele o RDD. Beleza? Essas são as hipóteses em que eu tenho RDD. De outro lado, eu tenho as hipóteses que eu posso, o diretor do presídio local estadual pode requerer a transferência ou a inclusão de um preso para um estabelecimento penal federal. Quando poderá ocorrer isso? Vamos lá, olha só. Isso já está na Lei 11.671. Bacana? Primeiro, pelo menos uma situação. Ter desempenhado função de liderança ou participado de forma relevante em organização criminosa. Opa, eu vi aqui. Ele realmente participa dessa organização criminosa. Ele vai para o RDD? Vai, professor. Ele tem requisito para poder mandar ele para um presídio federal? Sim ou não? Sim, está aqui, ó. Tem desempenhado função. Ele vai tomar um RDD e esse RDD ele vai cumprir aonde? Lá no Presídio Federal de Segurança Máxima, se for o caso. 2. Ter praticado crime que coloque em risco a sua integridade física no ambiente prisional de origem. 3. Estar submetido ao RDD. Então, todas essas três hipóteses aqui, ó, todas as três hipóteses, a primeira que eu falei, a segunda, ensejam, ou seja, possibilitam a transferência desse preso de um estabelecimento penal comum, original, estadual, para um de segurança máxima. O que mais? Ser membro de quadrilha ou bando envolvido na prática reiterada de crimes contra a violência e a ameaça, ser réu, colaborador, delator premiado. 6. Estar envolvido em incidentes de fuga ou violência ou grave indisciplina do sistema. Beleza? Então, veja, as hipóteses, agora descobrimos que todas as hipóteses do RDD, que nós já vimos agora aqui, ensejam a transferência desse sujeito para um estabelecimento penal federal de segurança máxima. Bacana? Então, só o que nós estamos fazendo? Estamos fazendo só o casamento das matérias, né? Normalmente a gente estuda as matérias de forma isolada, só que a gente está estudando a matéria de forma complexa, tudo junto, ok? Sistematizado. Ainda continuo nessa observação. Qual é a duração máxima do RDD? A duração máxima do RDD, eu tenho o seguinte, ó, até 2 anos, ok? O cara pode ficar no RDD até 2 anos, ok? Sem prejuízo de repetição da sanção, ou seja, de continuar no RDD, por nova falta grave de mesma espécie. Então quer dizer que ele pode cometer uma falta grave, seja do mesmo padrão, e ficar mais 2 anos. Mas e aqueles caras que são presos por facção criminosa, professor? Aquele cara que são, nós acabamos de falar, por suspeitas. Esse cara pode ter prorrogado também? Pode.
esses aí não precisam nem ter uma nova falta grave. A própria lei de execução penal fala o seguinte, ó, essa galera que trata do último ponto, que era a suspeita de participação na organização criminosa, eles podem ter prorrogados, tá, sucessivamente por períodos de 1 ano. Ou seja, o cara ficou 2 anos no RDD porque ele pertence a essa facção criminosa. Eu posso prorrogar? Pode. Por quanto? Mais 1 ano só? Não. Porque a lei trouxe por períodos. Períodos é plural, então é mais de 1. De quanto tempo? De 1 ano. Ou seja, eu posso subsequências. Ou seja, ele pode ficar 2 anos, depois mais 1 ano, mais 1 ano, mais 1 ano, mais 1 ano, mais 1 ano. No RDD, lá no presídio estadual, sim ou não? Sim. Sem problema nenhum. Beleza. Beleza. Mas professor, esse cara é muito perigoso, eu tenho que mandar ele pro federal. Lá no federal, ele pode ficar quanto tempo? Vem pra cá. No federal, dentro do federal, ele pode ficar dentro do federal, ele pode ter um RDD dentro do federal, ou pode ficar fora do RDD dentro do federal. É possível, a transferência. A lei fala que lá ele vai ficar até 3 anos. Renovável por iguais períodos. Lembrando que quando ele vai para o presídio federal, o processo dele que estava aqui no estadual, o processo de execução inteirinho, vai lá para o juiz federal. Ele recebe todo o processo e quem vai tocar dali para frente é o juiz federal, que está responsável por aquele estabelecimento penal federal. Ele vai, daqui para frente ele é meu. Eu vou observar quanto tempo você vai ficar aqui dentro do presídio federal. O período do presídio federal é 3 anos, até 3 anos, renovável quantos períodos. No estadual, professor, lá no estadual, quanto tempo pode ficar no RDD? 2 anos. Pode prorrogar? Pode. Prorrogável por ou uma situação da mesma espécie, uma nova punição, ou períodos sucessivos subsequentes de 1 ano. Beleza? RDD, prova, vamos isolar. Concurso falou. O RDD, qual é o prazo de permanência no RDD? 2 anos, sem prejuízo de repetição de sanção da nova falta grave. Esse período pode ser prorrogado? Sim. Por período de quanto tempo? 1 ano. Uma vez só? Não. Sucessivamente. Por períodos de quanto tempo? 1 ano. Parou. Lá nos estabelecimentos penais federais de segurança máxima, qual é o período de permanência lá? 3 anos. Podem renovar? Sim. Por quantos períodos? Por iguais períodos de mais 3 anos, mais 3 anos, mais 3 anos, mais 3 anos. Ok? Nessa parte aqui, faça essa divisão. O RDD e o prazo do federal para você não confundir. O que mais? Cela individual. Bom, bem que na própria execução penal, a lei de execução penal fala que todos no regime fechado, dentro de uma penitenciária, que estão cumprindo uma PPL, tem que ter uma sala individual, com condições térmicas perfeitas, okay? Arejamento, eu tenho que ter uma cela de 6 metros quadrados, individual. Isso está na lei de execução penal de 84. E a lei falou isso, tem que ser cela individual, mas não é a prática. Mas para o RDD, a lei reforçou. Tem que ser o quê? Cela individual. E lá nos federais? Individual também. Fiscalização com correspondência. Eu posso abrir a correspondência e fiscalizar a correspondência do preso no RDD? Sim. E lá no federais? Sim. Posso mexer? Pode. Mas não fere a intimidade? Não. Ok? A lei estabeleceu isso agora. Banho de sol, tá? Qual que é o prazo do banho de sol? Tanto no RDD como no estabelecimento penal federal são de 2 horas diárias, ok? Banho de sol de 2 horas diárias. No RDD tem uma situação especial, tá? Ele fala o seguinte, ó. Por 2 horas diárias para banho de sol em grupos de até 4 pessoas, ok? Desde que não haja contato com preso do mesmo grupo criminoso. Coloca os 4 cabeças do grupo criminoso, da facção, tendo banho de sol todo dia, 2 horas. Não dá. Ok? Essa é a diferença. No presídio federal não tem isso. Tá? No estadual, no RDD, tem essa possibilidade. 2 horas de sol, mas pode ter banho de sol com até 4 pessoas, né? Até 4 pessoas, desde que não seja do mesmo grupo criminoso. Ainda sobre essa comparação do RDD com os federais. Olha só. Visita. As visitas são quinzenais, de 2 em 2 pessoas, tá?
de duas pessoas por vez, a serem realizadas em instalações equipadas para impedir o contato físico, tá? E a passagem de objetos ou por pessoa de família ou no caso de terceiro autorizado judicialmente com duração de 2 horas, tá? Então eu posso 2 pessoas por vez, 2 horas, não pode ter contato, tem que ter aquela tela de vidro e falar por telefone, beleza? Não pode ter contato físico. E no federal mesmo raciocínio, só que o federal ele não fala que é 15 dias, tá? Ele pode ser semanalmente, tá? Semanalmente em dias úteis, só que tem que ser agendado previamente, tá? Em dias úteis, tá? Agendado previamente, normalmente no período vespertino das 13 às 19h30, tá? Permitindo para cada acesso até 2 visitantes, sem contar as crianças. O RDD não falou nada das crianças, viu gente? Na mudança não falou nada das crianças, ok? Então quando fala duas vezes por vez, a criança vai estar contando, ok? Visita do cônjuge, companheiro, parente e amigo somente em dias determinados por meio virtual ou parlatório, com máximo 2 pessoas por vez. Aqui é igualzinho ao RDD, ó. Não pode ter contato físico, tem que ter filmado, gravado. Normalmente os dois são o mesmo raciocínio. As entrevistas sempre serão monitoradas, tá? Isso aqui é RDD puro, tá? Exceto aquelas com o seu defensor. É óbvio, a gente não pode gravar a conversa do advogado com o condenado. Tem que ter sigilo já constitucional. Com o defensor em instalações equipadas para impedir o contato físico e a passagem de objetos, salvo expresso, autorização judicial em contrário. Participação em audiências judiciais, preferencialmente por videoconferência. Isso tudo aqui só é RDD, tá? Garantido participação de defensores no mesmo ambiente do preso. A visita será gravada em sistema de áudio em vídeo com autorização judicial e fiscalizada por agente penitenciário. Já falei lá atrás que isso aqui, inclusive, compara-se com o federal, né? As visitações são gravadas. Beleza? Tranquilo? Cuidado! No RDD, após 6 meses, os 6 primeiros meses, e o preso não recebeu nenhuma visita, ele poderá realizar o quê? Um telefonema, ok? Que será gravado com uma pessoa da família. 2 vezes por mês e por 10 minutos, ok? Então, qualquer preso, incluso no RDD, pode fazer ligação telefônica? Não. Só aquele que no período, nos 6 primeiros meses, se passou, já recebeu visita, não tem esse direito. Aos primeiros 6 meses, não recebeu nenhuma visita, esse cara terá direito de fazer uma ligação para alguém da sua família, tá? E essa ligação vai ser gravada, sem conversa, fiada, 2 vezes por mês e pelo período de 10 minutos apenas, ok? 10 minutos apenas, 2 vezes no mês. Repetindo, qualquer pessoa pode ligar para a família, você tem direito ao telefonema, esquece isso, tá? Esquece essa aviso de Miranda, que é outra coisa, tá? Esse telefonema aqui é só se os 6 primeiros meses de RDD ele não receber nenhuma visita. Aí ele vai ter direito a esse telefonema de 10 minutos, 2 vezes ao mês e tem que ser gravado. Vamos lá. Aí um outro ponto importante. Existindo indícios de que o preso exerce liderança em organização criminosa, associação criminosa, tá? Ele poderá ser transferido para o federal. Nós já falamos disso lá atrás, tá? Nós falamos que ele pode ser transferido para o federal, tá? Assim, o RDD deverá contar com alta segurança interna e externa, principalmente no que diz respeito à necessidade de evitar contato com o preso, tudo que eu já falei para vocês que vieram lá com o advento do pacote anticrime. Beleza? Deixa eu pular aqui uma questãozinha rapidinho. O regime disciplinar diferenciado é a modalidade de sanção penal. Sanção disciplinar aplicável ao preso condenado, mas não ao preso provisório. Errado! O provisório também responde pelo RDD. Ok? A autorização para a inclusão do preso no RDD dependerá de requerimento circunstanciado elaborado pelo diretor do estabelecimento ou da autoridade administrativa. A decisão judicial sobre a inclusão do preso em regime disciplinar será precedida de manifestação do Ministério Público e da Defesa e prolatada no prazo de 15 dias. Há um procedimento para a inclusão do cara, tá? O prazo de 15 dias. Quem determina a RDD é o juiz. Pode existir o RDD cautelar? Pode, ok? Pode. Beleza? Olha só como já caiu. Os estabelecimentos penais federais destinam-se a promover a execução administrativa das medidas restritivas de liberdade dos presos provisórios ou condenados, inclusive daqueles sujeitos a regime disciplinar diferenciado. Essa ficou fácil. Deixa eu falar um pouquinho, já encerrando a nossa live, sobre o procedimento administrativo. Eu disse para você, bate duro, que é necessário o devido processo administrativo para a imputação da pena de falta grave. Olha só,
Praticando a falta grave, deverá ser instaurado procedimento para apuração conforme o regulamento, assegurado o direito de defesa. A decisão sempre deve ser motivada. Motivada o que? Fundamentada. O diretor do estabelecimento tem que escrever, parceiro. Por que esse cara vai sofrer a falta grave? Ok? Para aplicar a sanção administrativa, não é necessário aguardar a decisão judicial. Ou seja, pode ser que ele matou alguém. Beleza? Vamos esperar terminar o processo do homicídio para depois existir a punição administrativa. Não, as instâncias são independentes. Eu posso punir administrativamente ele aqui no estabelecimento e esperar a sanção depois. Ok? Beleza? 2 pontos importantes. Há uma briga, há um conflito aqui. A súmula vinculante número 5 do STF está em direto contato de conflito com a súmula do 533 do STJ. A súmula vinculante 5 fala assim: a falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição. Ou seja, em um processo administrativo, um PAD comum de um funcionário público, ele pode ser que não tenha advogado. Ele não tem defesa técnica. Ele vai lá e não tem advogado. Ele vai sozinho se defender. Tem algum vício, alguma nulidade? Não. O STF falou assim, não há. Processo administrativo, advogado não é necessário. Pergunto para você, o procedimento da falta disciplinar é um processo administrativo? É um procedimento administrativo? É que tem diferença de processo e procedimento. Mas não vamos entrar nisso agora. Mas exige um advogado, sim ou não? Sim. Mesmo sendo um procedimento administrativo, excepcionalmente, e é o único procedimento administrativo que precisa de advogado. Beleza? Os demais procedimentos administrativos não é necessário o advogado. Mas para o procedimento administrativo disciplinar, na falta grave, esse sim precisa de advogado, porque inclusive quem fala isso é a súmula 533 do STJ. Para o reconhecimento da prática de falta disciplinar no âmbito da execução penal é imprescindível, é essencial o quê? A instauração do procedimento administrativo pelo diretor do estabelecimento prisional, assegurado o direito de defesa a ser realizado por advogado, constituído ou defensor público nomeado. Então, nessa briga, qual prevalece? Súmula vinculante do STF ou a súmula 533 do STJ? Súmula 533 do STJ. Olha só como já caiu. João cumpria a pena no regime de semiaberto, quando foi flagrado por agentes penitenciários com um aparelho de telefone. Essa que eu já falei lá atrás, né? Já respondi essa questão. Embora a conduta de João seja tipificada como falta grave, na legislação da execução penal, é dispensável a instauração de procedimento. Errado. É indispensável. Olha a outra aqui. Durante a revista regular no interior de um presídio, um revólver foi encontrado na posse de Antônio, que cumpria a pena no regime semiaberto, o que constitui falta grave. A partir disso, o juiz de execução poderá determinar a regressão do regime baseado em procedimento instaurado pelo diretor do presídio, sendo garantido o contraditório e a ampla defesa. Tá certo? Regressão de regime pode ser determinado pelo juiz de execução, sem nenhum problema, e tem que ser ofertado a ele a ampla defesa e o contraditório. Regressão de regime, colocar isolamento cautelar, não precisa ser o juiz, pode ser o próprio diretor do estabelecimento. Okay? São medidas cautelares que eu vou falar com vocês ainda hoje. Vamos lá. O reconhecimento de falta grave decorrente da prática de fato definido como crime doloso independe do trânsito julgado de sentença penal condenatória. Repetindo, o reconhecimento da falta grave decorrente da prática de fato definido como crime doloso independe, ou seja, não necessita do trânsito julgado da sentença penal condenatória. Tá certo, tá? Essa questão aqui tá marcada errada, tá certo ela. Não precisa, ok? Vamos de novo. Foi marcada errada aqui, mas tá certo ela. O reconhecimento, vamos tirar aqui, o reconhecimento de falta grave decorrente de prática de fato definido como crime doloso independe, não precisa do trânsito julgado de sentença penal condenatória. Tá certo. Não precisa esperar o trânsito julgado da sentença condenatória para que haja o que? A falta grave, ok? Tá certo. A questão está errada. A questão está certa, né? Eu marquei errado porque errei, pisei na bola que foi digitar. Mas tá certa a questão, ok? Se eu falasse assim, depende do trânsito julgado para que seja punido o sujeito. Aí estaria errado. Depende do trânsito julgado da sentença penal. Então tem que esperar a sentença penal condenatória para punir o cara. Aí estaria errado, ok? Mas como está escrito independe, então não precisa. Tá certo. Beleza? A questão está certa. Bacana? Desculpa pelo erro de digitação aí, meus amigos. É a madrugada.
Durante revista regular, no interior de um presídio, um revólver foi encontrado na posse de Antônio, que cumpria a pena no regime semiaberto. Já vimos essa questão. A partir dessa situação hipotética, Antônio estará sujeito à regressão do regime de cumprimento de pena, desde condenado pelo juiz competente pela posse de arma. Ou seja, tem que esperar a condenação na posse para que ele possa ser aplicado errado. Então, deixa eu falar das medidas cautelares. Então, as medidas cautelares, o que é? Não dá para esperar o processo, o procedimento administrativo, o advogado, 15 dias, estabelecer, vai e volta. O juiz fala, pô, não dá. Às vezes também o diretor do presídio também não dá, tem que ser rápido. Então, a lei de execuções penais estabelece 3 situações em que o diretor do presídio, em duas delas, aliás, em uma delas, e o juiz, em duas, ele pode tomar atitude mais drástica rápido, antes de esperar, antes de realizar todo o procedimento administrativo. Primeiro, isolamento preventivo no prazo de até 10 dias. Quem determina isso? O diretor do estabelecimento. E de forma imediata ele tem que comunicar a quem? O juiz. Isso aqui é obrigatoriamente. Juiz, incluindo o RDD, ok? Na situação de disciplina e da averiguação do fato. A situação está pegando fogo, o presídio, o estabelecimento penal está pegando fogo. Cateou fogo no estabelecimento. Não dá para esperar. Põe ele preventivamente no RDD para a gente poder investigar. Regressão de regime cautelar que pode ser determinado sem oitiva do condenado. Ou seja, sem ouvir ele, eu já peço a regressão. Ah, cometeu um crime aí fora? Cometi. Já está no aberto? Já. Então regride. Vem fechado e depois eu vou discutir, vou ver o que aconteceu. Ele pode determinar de forma imediata sem ouvir a outra parte, sem ouvir o advogado do condenado, por exemplo. O tempo de isolamento e de inclusão preventiva no RDD será computado período de cumprimento da sanção disciplinar. Claro, se ele pegou uma punição de uma RDD, o tempo que ele ficou no isolamento já será abatido, ok? Se ele ficou lá, se lembra que o RDD é até 2 anos? Se ele ficou 6 meses preventivamente, esses 6 meses já vai ser abatido na punição, na falta grave definitiva. Caso um preso pratique uma falta disciplinar, poderá a autoridade administrativa decretar o isolamento preventivo desse preso, bem como sua inclusão no regime disciplinar diferenciado? Não. Regime não é o diretor, é quem? Juiz. Qual o tempo que prescreve? Qual é o prazo prescricional para uma sanção administrativa? Aconteceu o fato e começou o procedimento administrativo. Tem que ter um prazo. Tem que ter um prazo para o Estado chegar e punir o sujeito pela falta grave. Qual é esse prazo? 3 anos, tá? 3 anos. A doutrina moderna, a jurisprudência, usa o prazo de 3 anos para que esse procedimento venha a cabo e aí seja aplicada a sanção. Se passou 3 anos e não acabou o procedimento administrativo, prescrição. Ok? Aí vamos ver aqui embaixo essa parte aqui. A partir dessa situação hipotética, o prazo para a autoridade aplicar a pena correspondente à falta grave cometida é de 2 anos. Não é 2 anos é o quê? 3 anos. Só lembrando que se for antes de 2010, aí era 2 anos. Se a prova falar que o fato aconteceu em 2009, qual é o prazo prescricional? É 2 anos, mas hoje não faz isso. Normalmente ele já coloca um prazo de 3 anos que depois da mudança da lei penal mudou. Então aí agora o prazo é de 3 anos prescricional e não 2 anos. Se o fato for antes de 2010, aí a prescrição seria de 2 anos. Mas a partir de 2010, a prescrição é de 3 anos. Ok? João cumpria a pena no regime de semiaberto, flagrado com agentes com aparelho celular em sua cela. O prazo de prescrição da falta praticada por João, por portar o telefone, é de 5 anos. Errado. Caiu na prova de 2018, tá? Errado. Okay? É 3 anos. Caso um preso pratique uma falta disciplinar, poderá a autoridade administrativa decretar o isolamento preventivo desse preso, bem como determinar a inclusão no RDD? Não. RDD não inclui só o juiz. Quem aplica a sanção? Ou é o diretor do estabelecimento ou é o juiz. Vem comigo, olha só. O juiz, a inclusão do RDD e outras situações e outras punições, ok? Pelo tempo remido, aí o juiz que tem que realizar essa determinação. Então a inclusão do RDD, quem determina é o juiz, porque a falta é o quê? É grave, ok? A advertência verbal é o diretor que aplica. Eu tenho que comunicar todas as punições para o juiz? Não, tá? A lei fala somente a falta grave. Beleza? Repreensão, suspensão ou restrição de direitos, ok? Não pode ultrapassar 30 dias essa suspensão ou restrição de direito. Determinar que o cara, durante todo o cumprimento da pena, não vai ter mais visita dos seus familiares. Não pode, ok?
Isolamento na própria cela, tá? Não pode ultrapassar 30 dias também, então cuidado. Suspensão e isolamento não pode ultrapassar quantos dias? 30 dias. Suspensão e isolamento não pode ultrapassar quantos dias? 30 dias. Deve comunicar ao juiz, tá? Ok? O isolamento deve ser comunicado ao juiz imediatamente. Beleza? Maravilha. Como eu falei, é ilegal a ação administrativa que impede definitivamente o direito do preso de receber visitas. Bacana? Na aplicação das disciplinas deve ser observado, né? A natureza, os motivos, as circunstâncias, as consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão. Tudo isso tem que ser analisado por tempo da punição. Não é necessária a comunicação de todas as faltas cometidas ao juiz. Já falei, somente as graves, né? Ok? A grave é ali também o isolamento, né? O isolamento também precisa, que é leve e médio, mas precisa ser comunicada ao juiz. Durante a revista regular, vamos ver, essa parte nós já vimos. A partir dessa situação hipotética, em se tratando de situação de flagrância, o diretor do presídio poderá, desde já, efetuar a inclusão do detento no regime disciplinar diferenciado. Ok? Então, de novo, a partir dessa situação hipotética, em se tratando de situação de flagrância, o diretor do presídio poderá, desde já, efetuar a inclusão do detento em regime disciplinar diferenciado. Gente, desde já, tá? É necessário que o devido processo legislativo, tá? Devido processo legal. A questão não disse a respeito se é uma medida cautelar ou não é cautelar. Não é uma medida específica e urgente para o bem da disciplina. Se fosse assim, aí caberia a regressão imediata, aliás, a colocação direta no RDD. Mas como a questão nada disse disso, não colocou esses elementos especiais, precisa do devido processo legal. Então não pode desdejar nesse caso. Tá? Ele foi encontrado na posse de que cumpria a pena em regime semiaberto e constitui a falta grave, posse de uma arma de fogo. Volta lá para ver quais são as situações imediatas. Vamos aqui, para a gente poder fixar isso aqui, ó. Do preventivo, só para a gente poder fechar. Aqui, ó. O preventivo, no interesse da disciplina e na averiguação do fato, ok? No interesse da disciplina e na averiguação, então não é qualquer hipótese que vai ser aplicado ao RDD cautelar, tá? Se ele for encontrado com a arma, não pode ser desde já. Desde já vai ser colocado o quê? No RDD, ok? Não, tem que ter o devido processo legislativo. Agora, se tivesse colocado que nessa hipótese ele foi encontrado sob subversão da ordem, tarará, e para futuras investigações é necessário a medida cautelar da inclusão no RDD. Aí tudo bem, mas como a questão ficou muito aberta, né? Muito aberta, ainda colocou que o diretor do presídio pode fazer isso, e nós sabemos que não é o diretor, tem que ser quem? O juiz. A questão tá o quê? Tá errada. Beleza? Tranquilo? A autoridade administrativa deverá comunicar ao juiz da execução a punição pelo cometimento de falta leve, média e grave? Não, gente. Ok? O isolamento tem que comunicar? Tem. Ok? Mas leve, média e grave, não é todas que eu tenho que comunicar ao juiz da execução. Beleza? Espero que você tenha gostado da nossa aula, esse grande resumão desses dois pontos cruciais da execução penal. Na aula que vem, nós vamos falar a respeito dos órgãos da execução penal e dos estabelecimentos penais, ok? Órgãos da execução penal e dos estabelecimentos penais. Vamos entrar, inclusive, uma matéria que está no edital do DPEM, que é a parte de direitos humanos, ok? Lá tá os conselhos da execução penal estão contidas no edital de direitos humanos, ok? Então vamos entrar um pouquinho de direitos humanos e vamos fechar essa parte de estabelecimentos penais e órgãos da execução penal. Dúvidas, sugestões, pode colocar aqui embaixo de alguma outra aula especial. Queira participar do nosso grupo, feito o convite, olha no início da nossa aula o telefone, entre em contato, manda o zap e participe do nosso grupo avançado de estudos para o DPEM. Um abraço, fique com Deus, até mais. Tchau, tchau. Clique like.